Depois do capítulo 249, várias dúvidas surgiram sobre a possível técnica da alma de Itadori Yuji, ou então dos seus punhos, que supostamente ressoam com a alma e podem capturá-la, atingi-la ou até mesmo arrancá-la de um receptáculo. E aqui nesse vídeo nós vamos elucidar os principais pontos com as traduções oficiais que saíram do capítulo 249, juntando um pouquinho com o passado, onde Mahito teve a sua alma atingida por Itadori e como isso é importante para entendermos o que está acontecendo exatamente agora. Bora para mais esse vídeo junto com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez não é capítulo, mas uma possível teoria e até mesmo explicações, tá bom? Vamos ter uma grande ajuda aqui da Kaisen Backup, que trouxe uma thread muito interessante no Twitter. Eu vou deixar aqui o link embaixo para vocês conferirem em primeira mão. Mas aqui eu também vou trazer alguns adendos adicionais para a gente chegar na conclusão sobre essa possível técnica da alma ou então socos do Itadori que podem capturar almas, ou então agarrar almas, ou então ressoar com almas. Por isso já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like, para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Eu agradeço de coração, galera, e bora para esse vídeo. Bom, seguinte pessoal, na última página do capítulo 249 de Jujutsu Kaisen, nós temos a seguinte frase dita pelo Sukuna em seus pensamentos sobre o que aqueles feiticeiros Jujutsu, no caso Okotsu Yuta e Itadori Yuji, tinham planejado para que Megumi Fujiguro fosse arrancado de si e assim fosse dividido ali o Sukuna com o Megumi. Com isso nós tivemos várias interpretações, mas agora com a tradução oficial algumas coisas ficam mais claras ou então um pouquinho mais confusas para alguns. Por isso eu vou trazer aqui para vocês todas as traduções do espanhol, do inglês e também do português, beleza? Começando pelo português, essa última frase nos dá a entender que o Itadori ele consegue atingir a alma, ou seja, ele consegue bater na alma do Sukuna de uma forma que ressoe com ela e faça com que o Megumi seja arrancado à força. Dessa forma as duas almas seriam divididas e então o Sukuna seria roubado ali do corpo do Megumi, voltando para o corpo do Itadori ou então ficando em um lugar separado. Isso ainda não fica claro exatamente, mas a frase em português ficou assim: com os golpes do pirralho que atacam diretamente a alma, eles pretendem me arrancar a força do corpo de Fujiguro Megumi. É um bom detalhe porque em capítulos passados o Itadori deu um soco no Sukuna e deu aquela famosa tremidinha, deu um efeito ali no Sukuna, como se o Itadori conseguisse tocar ali, digamos assim, por um breve momento a sua alma. Só que no espanhol e no inglês, que estão praticamente idênticos, está um pouquinho diferente do português, dando um outro sentido, um sentido onde os socos do Itadori, eles podem arrancar ou então capturar a alma a partir do seu impacto. Então, confiram aqui a tradução em inglês, eu já vou explicar para vocês, que diz assim: e então o garoto dará golpes que capturam a alma para me separar de Megumi Fujiguro. Então percebam que aqui no caso do inglês com o espanhol vai ficar bem parecido sobre capturar, agarrar. Então para mim ficou claro uma grande diferença nessas palavras e o sentido que ela passa pra gente. Porque no espanhol vai dizer pra gente que com os ataques do pirralho ele pode agarrar a alma e separar o Megumi Fujiguro do corpo do Sukuna. Então esses são apenas os pensamentos do Sukuna, supostamente dizendo ali sobre a sua técnica da alma ou então punho da alma, como você preferir chamar. Só que algo de curioso já aconteceu na luta contra o Mahito, e tudo porque o Sukuna estava dentro do corpo do Itadori. Só que agora, de fato, conhecendo um pouquinho mais sobre a alma e todos os estudos da Yuki Tsukumo, o Itadori durante esse mês ele treinou muito a ponto de aprimorar essas coisas que só eram possíveis contra o Mahito
quando o Sukuna estava dentro do seu corpo. Quando o Sukuna sai do seu corpo, essas coisas todas saem fora de cena, porque se nós percebemos, ninguém mais comenta nada sobre o Itadori atingir a alma de alguém em uma das suas lutas posteriores, que não a do Mahito. E é por isso que nós voltamos para o capítulo 27, que se encontra no 4º volume de Jujutsu Kaisen, e aqui eu estou com o mangá oficial pela Panini, para vocês verem o que o Mahito fala quando ele leva um soco do Itadori, que ele não esperava que o Itadori conseguiria ali atingir a sua alma. Bom, na página que ele acaba levando o soco, depois do Itadori ficar com muita raiva porque o Junpei acabou se tornando ali em uma figura horrenda, o Mahito se pergunta: o que é isso? Ele atingiu a minha alma? E aí ele compreende: ah, eu entendi. O Yuji Itadori é um receptáculo, seu corpo abriga outra alma além da própria, por isso ele naturalmente consegue sentir a silhueta de uma alma. Então o Itadori, quando tinha o Sukuna dentro do seu corpo, ele poderia sentir ali a silhueta de uma alma que estivesse em um outro corpo, no caso aqui no Mahito. Mas isso tudo porque o Sukuna estava dentro dele e ele tinha essa noção inconscientemente falando. Só que depois que o Sukuna sai do seu corpo, vamos dizer assim que ele perde essa habilidade, mas ele ainda tem aquela sensação. Então, graças a essa sensação, durante esse um mês ele deve ter treinado junto com os estudos ali da Yuki Tsukumo e também um pouquinho com as explicações do Norito Shikamo, e com isso ele deve ter aprimorado suas habilidades ao ponto de até mesmo poder fazer uma troca de almas, ou então trocar de corpo. Por isso que no inglês para mim ficou um pouquinho mais claro, porque ele diz ali, o Sukuna no caso, sobre trocar corpo com corpo mais ou menos, né, tirar ali o Megumi do corpo, mas ele dá muita ênfase ao body, ao corpo. Sendo essa ênfase dada naquele ponto, fica me parecendo que o Itadori pode capturar a alma e trazer para dentro do seu corpo novamente, visto que em capítulos passados, em um possível treinamento com o Kusakabe, eles trocaram de corpo, então é bem possível que isso tenha acontecido e seja uma habilidade única do Itadori. Eu não acredito que seja uma técnica Jujutsu, e sim uma habilidade através ali dos seus punhos ou então através do impacto dos seus golpes. E aqui eu trago a thread lá do Bruno, da Kaisen Backup, que foi muito interessante porque ele diz algumas coisas que corroboram, principalmente ali pelo inglês, com essa possível habilidade. Então vamos à thread. Bom, primeiramente, no original, o Sukuna se refere ao ataque do capítulo 244 como sendo Dakegi. Muito bem. Para ser ainda mais claro com vocês, Dakegi, ou golpes ressoantes, não se referem aos golpes em si, e sim ao impacto que geram algo. Sabe aquelas vibrações que parecem ecoar no corpo após um impacto forte? Então, é exatamente aquilo. Seria basicamente como um lutador, vamos dizer assim, dar um soco aqui no queixo e você ficar meio como se fosse fora do corpo e ao mesmo tempo dentro do corpo. É uma região sensível que nós temos aqui, e vamos dizer que o Itadori, através dos seus socos, geram esse impacto. Por isso que no capítulo 244, o Sukuna aparece tremendo, vibrando, não durante o soco, mas instantes depois do ataque, o que nos faz relembrar bastante do que? Isso mesmo, do punho divergente do Itadori, que a energia amaldiçoada vem depois do golpe físico. E também é por isso que o som de efeito nos traz a passagem de Gura, quando algo treme, mas também é comumente usada para se referir a quando uma pessoa está tendo a sua energia sugada. Então, almas ressoam? Sim, Jujutsu Kaisen já provou isso, como a gente viu ali na luta do Takaba juntamente com o Kenjaku. Então a gente já viu que as almas elas ressoam no meio de uma batalha, e graças a isso o Itadori está usando algum tipo de habilidade ali através dos seus socos para não só capturar a alma, mas primeiramente ressoar com a alma do adversário, porque talvez ele esteja vendo a silhueta tanto do Megumi quanto do Sukuna, fazendo com que ele consiga de alguma forma dividir essas duas almas e trazer uma de volta para o seu corpo, visto que o Itadori era o único que conseguia controlar o Sukuna para que ele não tivesse acesso ao seu corpo e assim destruísse as demais coisas ao redor. A não ser quando o Itadori desmaiava, porque aí lascou mesmo.
Dito tudo isso, eu digo pra vocês que a explicação mais plausível no momento pra mim é que o Itadori, ele não só atinge a alma, ele agarra a alma ou ele captura a alma. São todas as três coisas. Então, embora o sentido das palavras ali seja diferente para cada tradução, eu imagino que todas elas completam tudo que a gente já viu em Jujutsu Kaisen por causa de capítulos passados. Então sim, o Itadori hoje talvez ele possa sim atingir a alma do adversário. Alma essa que pode ser reforçada com energia amaldiçoada, mas que muitos feiticeiros Jujutsu sequer têm noção de como proteger a sua própria alma, como dito pelo próprio Mahito em vários arcos passados. Então, o Itadori sim, ele talvez possa atingir a alma, ressoar com a alma e até mesmo capturar, que é algo que só ele pode fazer, porque uma vez que ele foi receptáculo e teve uma alma dentro do seu corpo, hoje ele consegue entender como arrancar isso fora do seu corpo e da mesma forma salvar Megumi Fujiguro e deixar com que Sukuna esteja dessa vez dentro do seu corpo novamente, para aí sim dar um fim ao Rei das Maldições. Gostaria de saber o que vocês acharam desse vídeo, as explicações estão aí, espero que tenha ficado bem claro, beleza? E o Mano Joe, é claro, está indo embora. Um agradecimento especial ao pessoal da Kaisen Backup, que traduz os capítulos e tudo. Eu acredito que às vezes dá para melhorar sim algumas partes em adaptação ali de leitura, para que a gente possa entender de uma forma um pouco mais clara. Eu entendo sim, só que eu acho que precisa ser uma tradução e adaptação para que as pessoas consigam entender os conceitos ali sem ser muito arcaico ou um português muito difícil de se ler, digamos assim. Sabemos que o Brasil não é muito bom em interpretação de texto e muito menos em entender frases ou palavras que normalmente não estão em nosso cotidiano. Deixando isso de lado, Kaisen Backup faz um excelente trabalho, Bruno trazendo a tradução pra gente também, o pessoal da Gekko também, todas as pessoas que trabalham aí nesse meio, beleza? Agradeço a todos e tá aí, gente. Junto com tudo do oficial, da Manga Plus, também da Panini e tudo, tá tudo aí pra vocês, só conferir e o Mano Joe aqui tá vazando. Até um próximo vídeo e não se esqueçam, olhem sempre que possível todas as traduções e também confiram as camisas da Naimitoon de Jujutsu Kaisen, que tá muito fera. Tô mostrando aí na tela assim pra vocês, o cara tá vendendo lá no Mercado Livre, o link tá aí embaixo e o Mano Joe tá indo nessa. Até um próximo e tô indo, aguardando vocês, hein? Fui!